Vocês já viveram um momento que mudou tudo? Um momento em que você percebeu que a vida que construiu estava prestes a desmoronar? Hoje vou contar a história mais difícil da minha vida, aquela que me fez questionar tudo que eu acreditava sobre confiança, trabalho e dignidade. Antes de começar, peço que deixem um like neste vídeo, comentem de qual cidade estão me assistindo e se inscrevam no canal. O apoio de vocês me dá forças para continuar compartilhando essas histórias. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar não é fácil, mas precisa ser dito. Meu nome é Rosa, tenho 58 anos e, durante 15 anos, trabalhei como empregada doméstica na casa da família Mendes. 15 anos, gente. 15 anos da minha vida dedicados àquela casa, àquelas pessoas, àquela rotina que eu conhecia melhor que a palma da minha mão. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados até meio-dia. Conhecia cada canto daquela mansão de 3 andares no bairro nobre da cidade, sabia onde guardavam cada coisa, conhecia os gostos de cada membro da família, as manias, os segredos que só quem convive de perto consegue perceber. Quando comecei a trabalhar lá, o Dr. Fernando tinha acabado de abrir o segundo consultório odontológico dele. A esposa, Dona Márcia, era uma mulher elegante, sempre de cabelo impecável, unhas feitas, aquele perfume caro que deixava um rastro pelos cômodos. Eles tinham 2 filhos, o Rodrigo, que na época tinha uns 12 anos, e a Juliana, com 9, crianças educadas, bem criadas, que me chamavam de tia Rosa, e às vezes vinham me ajudar na cozinha só para conversar. Eu não era casada, nunca fui. Tive um noivo quando era nova, o Antônio, mas ele me deixou quando descobriu que eu não podia ter filhos. Disse que queria uma família grande, filhos para carregar o nome dele. Doeu na época, mas com o tempo entendi que foi melhor assim. Fiquei sozinha, morava num quartinho alugado perto da casa da minha irmã Lourdes, e o trabalho na casa dos Mendes era tudo para mim. Não era só o salário, que era bom, justo, sempre pago em dia. Era o sentimento de pertencer a alguma coisa, sabe? De ter um lugar, uma função, pessoas que dependiam de mim. Dona Márcia confiava em mim completamente. Me dava as chaves da casa, o cartão do supermercado para fazer as compras, me pedia opinião sobre os cardápios das festas. Tia Rosa, qual sobremesa você acha que fica melhor para o jantar de sábado? Ela perguntava, folheando as revistas de culinária na mesa da cozinha. E eu respondia com sinceridade, sugerindo, ajudando, sentindo-me parte daquele núcleo familiar, mesmo sabendo que meu lugar era outro. O doutor Fernando era um homem de respeito, alto, cabelo grisalho bem aparado, sempre de camisa social mesmo em casa, aquele jeito sério, mas gentil. Bom dia, Dona Rosa. Como está hoje? Ele cumprimentava toda manhã quando descia para tomar café. Nunca foi grosseiro, nunca me tratou mal, nunca teve aqueles gestos que algumas patroas têm, sabe? Aquele olhar de superioridade, aquele tom de voz que diminui a gente. Não, ele era educado, respeitoso e eu o admirava por isso. Os anos foram passando. Vi o Rodrigo crescer, terminar o colegial, entrar na faculdade de administração. Vi a Juliana virar mocinha, namorar, se formar em design de interiores. Eu estava lá em cada aniversário, em cada formatura, em cada jantar de Natal. Ajudava a decorar a casa, preparava as receitas especiais, servia os convidados com orgulho. Aquela casa era minha segunda casa, ou talvez até a primeira, porque meu quartinho era só um lugar para dormir.
A vida de verdade acontecia ali, naquela mansão cheia de luz e de histórias. Mas algo mudou nos últimos 2 anos antes daquele fatídico ano novo. Dona Márcia começou a viajar mais. Ela tinha entrado num grupo de empresárias cristãs e vivia indo para congressos, retiros espirituais, eventos em outras cidades. Às vezes, ficava uma semana inteira fora. No começo, o doutor Fernando ficava meio perdido sem ela. Rosa, a Márcia deixou anotado o que eu devo comer hoje? Ele perguntava, procurando os bilhetinhos que ela colava na geladeira. Eu ria, achava engraçado ver aquele homem tão competente, tão bem-sucedido, tão dependente da esposa para as coisas simples do dia a dia. Com o tempo ele foi se acostumando, e eu também fui assumindo mais funções. Além de limpar e cozinhar, comecei a organizar a agenda social dele, confirmar compromissos, até ajudar a escolher presentes para os clientes importantes. O doutor Fernando dizia que eu tinha bom gosto, que eu entendia das coisas, e eu me sentia valorizada, importante, necessária. Foi nessa época que os olhares mudaram. Nada muito óbvio no começo, só impressões, aquele tipo de coisa que você não tem certeza se está imaginando ou se é real. Ele começou a ficar mais tempo na cozinha quando eu estava preparando o jantar. Puxava a conversa, perguntava sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus sonhos. Você nunca pensou em ter seu próprio negócio, Rosa? Uma cozinha para vender quentinhas, talvez? Você cozinha tão bem. Eu respondia modesta, dizendo que estava bem assim, que gostava do meu trabalho, que não tinha ambições grandes. E era verdade. Eu não queria mais que aquilo. Estabilidade, respeito, um salário digno, uma família que me tratava bem. Era o suficiente para uma mulher simples como eu, que nunca teve muita instrução, que aprendeu tudo na prática da vida. Mas os olhares continuaram. Às vezes eu sentia o peso deles nas minhas costas enquanto lavava a louça. Às vezes, quando ele passava por mim no corredor, ficava um pouco mais perto que o necessário. Nada que justificasse uma reclamação, nada que fosse claramente inapropriado, mas algo que fazia meu coração acelerar de um jeito desconfortável. Eu tentava ignorar, me convencer de que estava vendo coisas onde não havia nada. O Natal daquele ano foi especialmente bonito. Dona Márcia tinha voltado de viagem e estava radiante, cheia de planos para as festas de fim de ano. Vamos fazer uma ceia grande, Rosa. Vamos convidar os tios, os primos, os sogros. Vai ser lindo! Ela falava animada, gesticulando, e eu anotava tudo que ela pedia. Peru, tender, farofa especial, arroz à grega, saladas, sobremesas. A lista era imensa, mas eu estava acostumada. Adorava quando a casa ficava cheia, quando tinha movimento, risadas, crianças correndo. Trabalhei dobrado naqueles dias que antecederam o Natal. Limpei a casa inteira, lustrei a prataria, lavei todas as cortinas, encerti os móveis até brilharem. A casa ficou impecável, cheirando a pinho e canela, com a árvore enorme na sala decorada com luzes douradas e bolas vermelhas. Na noite da ceia, servi a família e os convidados, com aquele orgulho silencioso de quem sabe que fez um bom trabalho. Dona Márcia me agradeceu na frente de todos. Gente, um brinde à Rosa, que fez tudo isso ficar maravilhoso. Levantaram as taças para mim e eu senti as bochechas esquentarem de emoção e gratidão. Naquela noite, quando fui embora, caminhei até o ponto de ônibus com um coração leve, pensando que eu era mesmo uma mulher abençoada por ter aquele emprego, aquela família. O que eu não sabia era que aquela sensação de paz estava com os dias contados.
que em menos de uma semana, no primeiro dia do ano novo, minha vida ia virar de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Os dias entre o Natal e o Ano Novo passaram rápido. Dona Márcia estava ocupada com os preparativos para a festa de Réveillon que iam dar em casa. Seria algo mais íntimo, só a família mesmo. Ela, o doutor Fernando, o Rodrigo com a namorada nova, a Juliana, e os pais dela, seu Mário e Dona Conceição. Eu iria trabalhar até às 11 da noite, servir a ceia, limpar a cozinha, e depois seria liberada para passar a virada com minha irmã Lourdes. Na manhã do dia 31 de dezembro, acordei cedo como sempre. Tomei meu café preto com pão, vesti meu uniforme azul marinho, prendi o cabelo num coque bem feito. Peguei o ônibus das 6h30, vi a cidade ainda sonolenta, algumas pessoas nas ruas já começando a decorar com bandeirinhas e balões. Quando cheguei na casa dos Mendes, o sol já estava mais alto, dourado, prometendo um dia quente. A casa estava silenciosa. Entrei pela porta dos fundos, coloquei a bolsa no meu armário, calcei os chinelos confortáveis que usava para trabalhar. Comecei pela cozinha, organizando os ingredientes da ceia. Dona Márcia tinha encomendado muita coisa pronta da casa de festas, mas ela queria que eu fizesse a farofa especial, aquela que só eu sabia o ponto, e o pudim de leite que era tradição na família. Por volta das 9, Dona Márcia desceu, já arrumada, o cabelo solto nos ombros, um vestido branco leve. "Bom dia, Rosa! Animada para hoje?" Ela sorria, cheirando a café e perfume. Respondi que sim, que estava tudo sob controle, que a noite seria linda. Ela me deu algumas instruções finais e saiu para buscar os pais dela no aeroporto. Foi quando o doutor Fernando apareceu na cozinha. Estava de bermuda e camiseta, os pés descalços, o cabelo ainda bagunçado do sono. "Bom dia, Rosa." A voz dele estava diferente, mais baixa, mais íntima. "Bom dia, doutor." Respondi sem olhar, concentrada em picar a cebola para a farofa. Ele se serviu de café, ficou ali parado, apoiado no balcão, me observando. "Você está bem, Rosa? Tem parecido cansada ultimamente." Levantei os olhos, surpresa com a pergunta. "Estou bem, doutor, só o trabalho normal mesmo." Ele assentiu devagar, mas não saiu da cozinha. Ficou ali, tomando o café aos goles, aquele silêncio pesado entre nós. E foi naquele momento, naquela cozinha cheia de luz da manhã, com o cheiro de cebola e café no ar, que eu deveria ter percebido. Deveria ter visto os sinais, o perigo que se aproximava, mas eu era ingênua, confiante, acreditava que meu lugar naquela casa era seguro, que aquelas pessoas jamais me fariam mal. Como eu estava errada. Como eu não fazia ideia do que estava por vir naquela noite de Ano Novo, quando tudo o que eu conhecia ia desmoronar com apenas uma frase, um convite, um momento que mudaria minha vida para sempre. O doutor Fernando finalmente saiu da cozinha, mas aquela conversa ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Tinha algo de estranho no jeito que ele tinha me olhado, algo que eu não conseguia definir, mas que me deixava inquieta. Sacudi a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Era véspera de Ano Novo, eu tinha trabalho demais pela frente, não podia ficar com paranoia. Passei a manhã inteira na cozinha. Fiz a farofa com bacon, passas e castanhas, do jeito que a família gostava. Preparei o arroz à grega com os legumes bem picadinhos, coloridos como confete. Temperava o chester que tinha chegado da casa de festas, passando manteiga com ervas por cima da pele dourada. O pudim já estava na geladeira desde o dia anterior, firme, esperando para ser desenformado na hora de servir. Lá pelas 11 da manhã, Dona Márcia voltou com os pais.
Seu Mário era um senhor baixinho, simpático, de bigode branco e olhos azuis. Dona Conceição era o oposto, alta, magra, sempre séria, daquelas que nunca sorriem nas fotos. Rosa, como vai, minha filha? Seu Mário me cumprimentou com aquele jeito caloroso dele, me dando um abraço apertado. Dona Conceição apenas acenou com a cabeça, formal como sempre. A casa começou a ganhar vida. Dona Márcia colocou música, aquelas playlists de fim de ano com Roberto Carlos e músicas internacionais. O Rodrigo chegou com a namorada, a Bruna, uma moça bonita de cabelo liso e sorriso largo. A Juliana apareceu pouco depois, cheirando a protetor solar, dizendo que tinha passado a manhã na piscina da amiga. Eu ia e vinha da cozinha para a sala de jantar, arrumando a mesa com a toalha branca, bordada, as louças boas que só eram usadas em ocasiões especiais, os copos de cristal que brilhavam sob a luz do lustre. Coloquei arranjos de flores brancas no centro da mesa, velas douradas dos lados, tudo tinha que estar perfeito. Dona Márcia confiava em mim para isso, e eu não ia decepcionar. Durante a tarde, o doutor Fernando passou pela sala de jantar várias vezes enquanto eu arrumava as coisas. Rosa, está ficando lindo, ele dizia, parando para admirar a mesa. Depois, Rosa, você precisa de ajuda com alguma coisa? E mais tarde, Rosa, não se canse demais, preciso que você fique até tarde hoje. Sempre meu nome, sempre aquele tom que parecia cordial, mas que tinha algo por baixo, algo que eu ainda não conseguia identificar. Às 5 da tarde, Dona Márcia subiu para se arrumar. Os convidados tinham combinado de se encontrar na sala às 8 para tomar uns drinks antes da ceia. Eu ainda tinha que terminar de aquecer as comidas, montar as travessas, deixar tudo pronto para servir. Subi até o meu quartinho de empregada no terceiro andar para tomar um banho rápido e vestir o uniforme limpo que tinha separado. O quartinho era pequeno, simples, mas eu gostava dele. Uma cama de solteiro, um armário velho, uma janelinha que dava para o quintal. Era ali que eu descansava às vezes quando tinha muito trabalho e não dava tempo de ir para casa. Dona Márcia sempre dizia que eu podia usar o quarto quando precisasse, que estava à minha disposição. Tomei o banho gelado, porque o dia estava quente. Sequei o cabelo, vesti o uniforme passado. Olhei no espelho e vi uma mulher cansada, com rugas ao redor dos olhos, mãos ásperas de tanto trabalhar. Mas via também uma mulher digna, trabalhadora, que nunca tinha feito nada de errado na vida. Quando desci, já eram 6h30. A casa estava empolvorosa. Dona Márcia, linda, num vestido longo dourado, dava instruções para todo mundo. Fernando, você arrumou o bar? Rodrigo, ajuda seu avô com as cadeiras da varanda. Juliana, vai ver se precisa de mais gelo. Eu entrei na cozinha e mergulhei no trabalho, esquentando as travessas, decorando os pratos, organizando tudo para que a ceia fosse servida às 10h30. Às 8 em ponto, ouvi as vozes na sala, risadas, música mais alta, o tilintar de copos. Preparei uma bandeja com canapés e salgadinhos. Levei até a sala. A família estava toda reunida, bonita, elegante, feliz. Seu Mário já estava contando uma de suas histórias engraçadas. Dona Conceição tomava vinho branco num canto do sofá. Rodrigo e Bruna estavam abraçados, sussurrando um para o outro. Juliana mostrava fotos no celular para a mãe. E o doutor Fernando estava ali, de calça social preta e camisa branca, um copo de uísque na mão, conversando com o sogro. Quando entrei com a bandeja, ele me olhou. Não foi um olhar rápido, daqueles que a gente dá para as pessoas de passagem. Foi um olhar demorado que percorreu meu rosto, meu pescoço,
desceu, até minhas mãos segurando a bandeja. Senti um arrepio, mas fingi que não tinha visto. Servi os salgadinhos, perguntei se alguém precisava de mais alguma coisa, voltei para a cozinha. As horas passaram numa correria. Às 10h30 chamei todo mundo para a mesa. A ceia estava impecável. O Chester brilhava no centro da mesa, cercado pelas travessas de arroz, farofa, saladas. Tinha frutas frescas, molhos especiais, pães artesanais que Dona Márcia tinha encomendado de uma padaria francesa. Todos se sentaram, elogiaram, começaram a se servir. Eu fiquei na cozinha, esperando para recolher os pratos vazios e servir a sobremesa. Por volta das 11, Dona Márcia me chamou. Rosa, venha cá um instante. Fui até a sala de jantar. A família estava terminando a sobremesa, o pudim que eu tinha feito e que Dona Conceição, pela primeira vez, elogiou dizendo que estava divino. Rosa, querida, está tudo perfeito. Dona Márcia sorria, os olhos brilhando de vinho e felicidade. Você pode ir para casa agora, aproveitar o ano novo com sua família. Vou deixar tudo aqui. Amanhã eu limpo. Meu coração pulou de alegria. Eu ia conseguir chegar na casa da Lourdes a tempo de ver os fogos. Agradeci, disse que ia só guardar algumas coisas que estragavam se ficassem fora da geladeira e que depois ia embora. Voltei para a cozinha, guardei as sobras, lavei rapidamente algumas travessas. Eram 11h20. Se eu me apressasse, pegava o ônibus das 11h30. Foi quando ouvi a voz dele atrás de mim. Rosa, antes de você ir embora, preciso falar com você. É sobre o seu 13º e o bônus de fim de ano. Me virei. O Dr. Fernando estava parado na porta da cozinha, a gravata afrouxada, os 2 primeiros botões da camisa abertos. Pode subir no meu escritório? Vou pegar uns papéis para você assinar. Não vi maldade naquilo. Era normal. Todo fim de ano ele me chamava para assinar os recibos de pagamento, conversar sobre reajuste de salário. Sequei as mãos no pano de prato, tirei o avental. Claro, doutor, vou subir agora. Ele assentiu e saiu da cozinha. Ouvi seus passos subindo a escada. Olhei para o relógio. 11h25. Se eu fosse rápida, ainda dava tempo de pegar o ônibus. Respirei fundo, ajeitei o uniforme e comecei a subir as escadas para o 2º andar, onde ficava o escritório dele. Lá embaixo, ouvia as risadas da família na sala, a música tocando, Dona Márcia chamando todo mundo para na varanda para ver os fogos. Quando desse meia-noite, eu subia aquelas escadas confiante, tranquila, pensando apenas em pegar meu envelope e sair correndo para abraçar minha irmã na virada. Não fazia ideia, nenhuma ideia mesmo, de que, quando eu entrasse naquele escritório, quando a porta se fechasse atrás de mim, quando o Dr. Fernando começasse a falar, minha vida inteira ia mudar. Que em poucos minutos, tudo o que eu acreditava sobre aquela família, aquela casa, aquele trabalho, ia desmoronar como um castelo de areia levado pela onda. E que eu nunca, nunca mais seria a mesma Rosa que subia aquelas escadas naquela noite de Ano Novo. O corredor do 2º andar estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave das arandelas nas paredes. Meus passos faziam um som abafado no carpete bege, aquele carpete caro que eu mesma aspirava toda semana. A porta do escritório estava entreaberta, uma fresta de luz amarelada escapando para o corredor. Bati de leve. Entre, Rosa. A voz dele veio de dentro, tranquila, normal. Empurrei a porta e entrei. O escritório era como sempre. Aquele cheiro de couro e papel, a estante enorme cheia de livros de odontologia e romances, a mesa de mogno com o computador, porta-retratos da família,
canetas organizadas num porta-lápis de vidro. O Dr. Fernando estava sentado na poltrona atrás da mesa, recostado, o copo de uísque ainda na mão. Ele me olhou entrar e sorriu. Feche a porta, por favor. Aqui fica mais silencioso. Fechei a porta, mas aquilo me deu um aperto no peito. Nunca antes ele tinha pedido para fechar a porta. Mas afastei o pensamento. Era só para o barulho da festa lá embaixo não atrapalhar, pensei. Fiquei de pé perto da porta, as mãos cruzadas na frente do corpo, esperando que ele me desse os papéis para assinar. Mas ele não se mexeu. Ficou ali, me olhando, tomando um gole do uísque. Senta, Rosa. Não precisa ficar de pé. Apontou para a cadeira de frente para a mesa. Hesitei. Queria pegar logo meus documentos e ir embora, mas seria grosseiro recusar. Sentei na pontinha da cadeira, as costas retas, as mãos no colo, o doutor, os papéis. Tentei apressar, minha voz saindo mais fina que o normal. Ele colocou o copo na mesa devagar, os dedos tamborilando no vidro. Depois se levantou. Meu coração acelerou. Ele deu a volta na mesa, passou por trás da minha cadeira e eu ouvi o clique da chave girando na fechadura da porta. Senti o sangue gelar. Dr. Fernando, por que o senhor trancou a porta? Minha voz tremia agora, e eu me levantei da cadeira, virando para encará-lo. Ele estava ali, entre mim e a porta, as mãos nos bolsos da calça, aquele sorriso estranho no rosto. Calma, Rosa. Só quero ter certeza de que ninguém vai nos interromper. Temos que conversar sobre algo importante. Ele se aproximou e eu dei um passo para trás, esbarrando na cadeira. Doutor, eu preciso ir embora. Minha irmã está me esperando. Deixa eu pegar os papéis e... Esquece os papéis, Rosa. Ele me interrompeu. A voz mais baixa agora, quase um sussurro. Não é sobre isso que eu quero falar com você. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele podia ouvir. Lá embaixo a música continuava, as vozes da família rindo, alheias ao que estava acontecendo ali em cima. Então, sobre o que é, doutor? Eu preciso mesmo ir. Ele se aproximou mais um passo. É sobre nós, Rosa. Sobre o que eu sinto por você. Meu estômago revirou. O quê? Minha voz saiu num fio. Ele continuou, as palavras saindo rápidas, agora, como se tivesse ensaiado aquilo. Eu te observo há muito tempo. Você é uma mulher incrível, dedicada, bonita. A Márcia não me entende mais. Está sempre viajando, sempre ocupada com aquelas reuniões dela. E você está sempre aqui, sempre presente, sempre me cuidando. Eu balancei a cabeça, as lágrimas começando a queimar meus olhos. Doutor, o senhor está bebendo. O senhor não sabe o que está dizendo. Sua esposa está lá embaixo, sua família está... Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele me cortou de novo, mais próximo agora. Tão perto que eu podia sentir o cheiro do uísque no hálito dele. Eu quero você, Rosa. Quero que você seja minha. Posso cuidar de você, te dar coisas que você nunca teve. Um apartamento melhor, roupas bonitas, uma vida mais confortável. Você não precisa mais ser só a empregada. Pode ser mais que isso. As palavras dele me atingiram como um tapa. Eu tremia toda, presa entre ele e a parede de livros atrás de mim. Mais que isso? O senhor está me oferecendo o quê, doutor? Minha voz saiu mais alta agora, raiva misturada com medo. O senhor quer que eu seja sua amante? É isso? Ele esticou a mão, tentou tocar meu rosto, mas eu desviei. Não coloca dessa forma. Seria um arranjo. Algo discreto entre nós dois. A Márcia nunca precisaria saber. Você continuaria trabalhando aqui, mas teríamos nossos momentos, nossas escapadas. Eu te faria feliz, Rosa. Feliz? A palavra saiu da minha boca como um grito abafado. O senhor acha que...
Me faria feliz destruindo 15 anos de confiança? Destruindo o respeito que eu tenho por mim mesma? Pelo amor de Deus, doutor, a sua esposa está lá embaixo, os seus filhos, os sogros, e o senhor aqui, trancado comigo, me propondo isso? Ele mudou de expressão. O sorriso sumiu e algo mais duro apareceu no olhar dele. Não seja ingênua, Rosa. Você acha que é a primeira empregada que recebe uma proposta dessas? Você acha que alguém vai acreditar em você se contar isso para alguém? Sou um profissional respeitado, tenho uma família estruturada. Quem você é? Uma empregada doméstica sem estudo, sem família própria? As pessoas vão dizer que você inventou isso, que está tentando me extorquir. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Aquelas palavras doíam mais que qualquer coisa física poderia doer, porque ele estava certo. Quem ia acreditar em mim contra ele? Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Ele se aproximou mais, a mão tocando meu braço agora, e eu senti nojo, repulsa, pânico. Vamos, Rosa? Ele sussurrou, o rosto perto do meu. Aceita. Você sabe que precisa desse emprego. Sabe que não vai conseguir outro tão bom quanto este. E eu posso fazer sua vida muito melhor. Ou posso torná-la muito pior se você me desafiar. Foi a ameaça que me acordou. Aquela ameaça velada, aquele poder que ele tinha sobre mim, sobre meu sustento, sobre minha dignidade. Empurrei ele com força. E ele cambaleou para trás, surpreso. Eu não sou esse tipo de mulher! Gritei, não me importando mais se alguém lá embaixo ia ouvir. Eu trabalhei 15 anos aqui com honestidade, com respeito, e o senhor tem a coragem de me oferecer isso? De me ameaçar? Corri para a porta, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia girar a chave. Lá embaixo, ouvi alguém subindo as escadas. Rosa, você está aí em cima? Era a voz de Dona Márcia. Consegui destrancar a porta. Abri ela com tanta força que bateu na parede. O doutor Fernando estava parado no meio do escritório, os olhos arregalados, as mãos levantadas como se fosse se explicar. Dona Márcia apareceu no topo da escada, o vestido dourado brilhando, uma expressão confusa no rosto. O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão trancados no escritório? Por que a Rosa está chorando? Eu olhei para ela, aquela mulher que eu admirava, aquela mulher que confiava em mim, e meu coração partiu. Porque naquele momento eu sabia que nada mais seria como antes, que não importava o que eu dissesse, não importava a verdade. Minha vida naquela casa tinha acabado. E enquanto o doutor Fernando começava a falar, inventando alguma desculpa, enquanto Dona Márcia me olhava, esperando uma explicação, eu só conseguia pensar em uma coisa: como 15 anos de lealdade, de trabalho honesto, de confiança, podiam desmoronar em poucos minutos, na virada de um ano novo, que deveria trazer esperança, mas que só trouxe a destruição de tudo que eu tinha construído. Gente, o que eu vou contar agora foi o momento mais difícil da minha vida. Até hoje, anos depois, meu coração ainda acelera quando lembro. Se você está acompanhando essa história desde o começo, sabe que eu trabalhava há 15 anos na casa da família Mendes, que eu confiava neles como se fossem minha própria família. Mas naquela noite de Ano Novo, tudo mudou. Tudo. Antes de continuar, peço que deixem um like se estão gostando da história, comentem o que estão achando e se inscrevam no canal. O apoio de vocês significa muito para mim. Agora vamos ao que aconteceu naquele escritório. Quando o Dr. Fernando me pediu para subir até o escritório dele no segundo andar, eu não pensei em nada demais. Achei que fosse sobre o pagamento do mês, talvez alguma
instrução para os próximos dias, quem sabe até uma gratificação de fim de ano. Meu coração estava leve, aliviado por ter conseguido fazer tudo perfeito naquela noite, ansiosa para encontrar minha irmã Lourdes e comemorar a virada com ela. Subi as escadas enquanto embaixo ouvia a família rindo, conversando, a música tocando baixinho. Dona Márcia estava contando uma história sobre a viagem dela para o retiro espiritual. Seu Mário pedia mais vinho. Era um cenário de paz, de normalidade, de família feliz celebrando a chegada de um ano novo cheio de promessas. O escritório do Dr. Fernando ficava no final do corredor do segundo andar. Era um cômodo grande, com estantes de livros de odontologia do chão ao teto, uma mesa de madeira escura enorme, cadeiras de couro, quadros com diplomas e certificados nas paredes. Cheirava a livro velho e aquele perfume caro que ele usava. A porta estava entreaberta, a luz acesa. Bati de leve. Entre, Rosa. A voz dele veio lá de dentro, calma, mas havia algo diferente nela, algo que eu não conseguia identificar ainda. Empurrei a porta e entrei. Ele estava sentado na cadeira atrás da mesa, recostado, um copo de uísque na mão. A gravata estava afrouxada, os 2 primeiros botões da camisa abertos. Tinha um sorriso no rosto que me deixou desconfortável imediatamente. "Feche a porta, por favor", ele pediu, e eu obedeci. Afinal, ele era meu patrão e eu nunca tinha questionado nenhuma ordem dele em 15 anos. A porta se fechou com um clique suave e, de repente, o barulho da festa lá embaixo ficou abafado, distante, como se eu tivesse entrado em outro mundo. "Sente-se." Ele apontou para uma das cadeiras na frente da mesa. Sentei na beiradinha, as mãos no colo, os dedos entrelaçados. "O senhor queria falar comigo, doutor?" Minha voz saiu baixa, hesitante. Ele tomou um gole do uísque, colocou o copo sobre a mesa devagar, sem tirar os olhos de mim. "Rosa, você trabalha aqui há quanto tempo?" Ele perguntou, embora soubesse a resposta. 15 anos, doutor." 15 anos, ele repetiu, balançando a cabeça. "Você é uma mulher especial, sabia?" "Muito especial." Agradeci com um aceno de cabeça, sem entender aonde ele queria chegar. O coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Eu sentia no ar, naquele silêncio pesado entre suas palavras. "Nesses 15 anos você viu muita coisa nesta casa, não viu?" Ele continuou, levantando da cadeira. Começou a andar pelo escritório, as mãos nos bolsos, aquele jeito casual que não combinava com a tensão que eu sentia crescendo no ambiente. Viu a família crescer, os negócios prosperarem, viu tudo. "Sim, senhor", respondi, a boca ficando seca. Para onde essa conversa estava indo? Ele parou do outro lado da mesa, apoiou as mãos na superfície de madeira, inclinou o corpo para a frente. "Rosa, eu sempre admirei você. Sua dedicação, sua discrição, sua lealdade são qualidades raras hoje em dia." Fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. "Por isso, eu quero fazer uma proposta para você. Uma proposta que pode mudar sua vida." Meu estômago se apertou. "Proposta? Que tipo de proposta?" Tentei manter a expressão neutra, profissional, mas por dentro uma sirene tinha começado a tocar. Ele deu a volta na mesa, ficou em pé, ao meu lado, próximo demais. Eu podia sentir o cheiro do uísque no hálito dele, o calor do corpo dele irradiando. "Você é uma mulher sozinha, Rosa, sem família própria, sem marido, sem filhos. Deve ser difícil, imagino. Deve ser solitário." A voz dele era suave agora, quase íntima, e eu queria me levantar, sair dali, mas meu corpo tinha congelado na cadeira. Eu tenho minha irmã,
meus sobrinhos, consegui dizer, a voz saindo trêmula. Sim, mas não é a mesma coisa, é? Ele colocou a mão no encosto da minha cadeira, ficou ainda mais perto. Rosa, eu posso te oferecer muito mais do que você tem agora. Segurança financeira verdadeira, uma vida confortável, sem preocupações. Tudo o que você precisa fazer é ser especial para mim. Só para mim. O mundo parou. As palavras dele ecoaram no escritório, pesadas, impossíveis de desfazer. Ser especial para ele. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo, o que ele estava propondo, mas minha mente se recusava a aceitar. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com o Dr. Fernando, não depois de 15 anos de trabalho honesto, de respeito, de confiança. Eu não entendo, doutor. Menti, porque entender era admitir o horror daquela situação. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Acho que você entende sim, Rosa. Você é uma mulher inteligente. Estou falando de um arranjo discreto entre nós dois. Ninguém precisa saber. A Márcia viaja tanto ultimamente, fica tanto tempo fora. Nós, dois aqui, sozinhos na casa. Por que não aproveitar? Senti a náusea subindo pela garganta. Ele estava me propondo ser amante dele. Estava me tratando como um objeto que ele podia comprar, usar, esconder. 15 anos de trabalho, de dedicação, de lealdade. E era assim que ele me via. Não como Rosa, a empregada de confiança, a mulher que conhecia sua família intimamente, que tinha estado presente em cada momento importante de suas vidas. Ele me via como alguém disponível, alguém que ele poderia seduzir com dinheiro, alguém sem valor além do corpo. Me levantei da cadeira tão rápido que ela quase caiu para trás. Doutor Fernando, eu preciso ir. Minha irmã está me esperando. A voz saiu estranha, alta demais, trêmula demais. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço. Não foi forte, não foi violento, mas foi suficiente para me fazer parar. Rosa, não seja precipitada. Pense bem no que estou oferecendo. Ele falava baixo agora, urgente. Posso triplicar seu salário. Posso comprar uma casa para você. Posso te dar uma vida que você nunca sonhou ter. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim. É simples assim. Simples. Ele achava simples. Achava que minha dignidade tinha preço, que meus valores podiam ser comprados, que 15 anos de trabalho honesto podiam ser transformados em algo sujo, escondido, vergonhoso. As lágrimas começaram a arder nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair ali, na frente dele. Eu não sou esse tipo de pessoa, doutor, consegui dizer, puxando o braço de leve. Eu respeito a senhora Márcia, respeito essa família. Eu nunca... Minha voz falhou. Ele soltou meu braço, deu um passo para trás, mas a expressão dele tinha mudado. Não era mais aquele sorriso falso, sedutor. Era algo mais duro, mais frio. Você está cometendo um erro, Rosa. Um erro grande. Pense bem antes de recusar. Pense em tudo que você tem a perder. Aquilo soou como ameaça, e talvez fosse mesmo. Meu coração disparou de vez. Estava com medo agora, medo de verdade. Medo do que ele podia fazer, do que ele podia dizer, de como ele podia transformar tudo contra mim. Com licença? Sussurrei e saí do escritório o mais rápido que pude sem correr. Desci as escadas às cegas, as lágrimas finalmente escapando, quentes nas bochechas. Lá embaixo, a festa continuava. Risadas, música, a contagem regressiva se aproximando. Eram 11h40. Faltavam 20 minutos para a virada do ano. Entrei na cozinha, peguei minha bolsa do
Armário com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Precisava sair dali. Precisava ir embora antes que ele descesse, antes que tivesse que olhar para ele de novo, antes que tivesse que fingir que nada tinha acontecido. Rosa. A voz de Dona Márcia me fez congelar na porta dos fundos. Ela tinha entrado na cozinha, o rosto rosado de vinho, um sorriso feliz nos lábios. Você já vai? Mas falta pouco para a virada. Fica com a gente, querida, faz parte da família. Não consegui olhar para ela. Não consegui olhar para aquela mulher boa, generosa, que confiava em mim, que confiava no marido, que não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer no escritório do segundo andar. Eu preciso ir, Dona Márcia. Minha irmã está me esperando. Agradeço muito, mas preciso ir. Ela não insistiu, mas percebi que tinha notado algo estranho. Rosa, você está bem? Está chorando? Neguei com a cabeça, forcei um sorriso. Estou bem, só emocionada com o ano novo. Sabe como é? Feliz ano novo, para a senhora e toda a família, e sai pela porta dos fundos antes que ela pudesse fazer mais perguntas. O ar da noite estava quente, abafado, carregado de umidade e fogos de artifício distantes. Caminhei rápido pelo quintal, atravessei o portão lateral, cheguei à rua. Minhas pernas tremiam, meu peito doía, as lágrimas não paravam de cair. Olhei para trás uma última vez e vi a casa toda iluminada, linda, festiva. Aquela casa que tinha sido meu mundo por 15 anos. Dentro daquela casa, o Dr. Fernando estava descendo as escadas, voltando para a festa como se nada tivesse acontecido. Ia abraçar a esposa, brindar com a família, comemorar a virada do ano com fogos e champanhe. E eu estava ali, sozinha na rua escura, com o coração despedaçado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Comecei a andar até o ponto de ônibus, mas minhas pernas fraquejaram. Sentei no meio-fio, abracei os joelhos e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido naqueles 15 minutos no escritório. A confiança, o respeito, a sensação de pertencer. Chorei porque sabia que nunca mais poderia voltar para aquela casa da mesma forma. Chorei porque o homem que eu admirava tinha me visto como objeto, como algo que ele podia comprar. Os fogos começaram a estourar no céu. Meia-noite, ano novo. Ao meu redor, pessoas gritavam Feliz Ano Novo, abraçavam, comemoravam, e eu estava ali, sozinha, destruída, me perguntando o que ia fazer agora. Como ia pagar minhas contas? Sem aquele emprego, como ia encarar Dona Márcia na segunda-feira? Como ia continuar trabalhando naquela casa sabendo o que eu sabia? Peguei o celular da bolsa com mãos tremendo. Liguei para Lourdes. Mana! A voz dela estava alegre, com barulho de festa ao fundo. Rosa! Feliz Ano Novo! Cadê você? Não consegui falar, só chorei no telefone. Mana! Rosa! O que aconteceu? A voz dela ficou preocupada, alarmada. Eu vou aí te buscar. Me fala onde você está. Consegui dizer o endereço entre soluços. Ela desligou, prometendo chegar em 10 minutos. Fiquei ali sentada no meio-fio, ouvindo os fogos explodirem, vendo as luzes coloridas pintarem o céu, sentindo o meu mundo desmoronar. O ano novo tinha chegado, mas para mim parecia o fim de tudo. E o pior é que aquilo era só o começo. Porque quando você diz não para um homem poderoso, quando você recusa a proposta dele e fere o ego dele, as consequências vêm. E elas vieram, gente. Elas vieram de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Mas isso eu conto no próximo capítulo. Gente, se os capítulos anteriores foram difíceis de contar, esse aqui é ainda pior. Porque o que aconteceu nos dias seguintes àquela noite de Ano Novo
Me mostrou que a vida pode mudar completamente em questão de horas. Se você está acompanhando desde o começo, sabe que eu saí daquela casa destruída, chorando na rua, esperando minha irmã me buscar. O que eu não sabia é que aquele era só o começo de um pesadelo que ia durar semanas. Deixem seu like, comentem o que estão achando e se inscrevam no canal porque essa história ainda não acabou. Agora vamos ao que aconteceu depois daquela noite. Minha irmã Lourdes chegou uns 15 minutos depois da minha ligação. Ela estava com o marido, o Zé Carlos, e tinham saído da festa dos vizinhos correndo quando ouviram meu desespero no telefone. Quando o carro parou na minha frente e eu vi o rosto preocupado da Lourdes, desabei de novo. Ela desceu, me abraçou ali mesmo na calçada e eu chorei no ombro dela como não chorava desde criança. O que aconteceu, mana? Me conta o que esse homem fez com você. Ela estava furiosa, assustada, me segurando pelos ombros para olhar no meu rosto. Eu tentei contar ali mesmo, na rua, entre soluços, mas as palavras não saíam direito. Ela me colocou no banco de trás do carro, sentou do meu lado, e o Zé Carlos dirigiu em silêncio até a casa deles. Quando chegamos, a festa dos vizinhos ainda estava acontecendo. Música alta, gente rindo nos quintais. Mas nós três entramos na casa silenciosa da Lourdes e sentamos na mesa da cozinha. Ela me serviu um copo de água, esperou eu me acalmar e então pedi para eu contar tudo desde o começo. Contei. Contei sobre os olhares do Dr. Fernando nas últimas semanas, sobre a sensação estranha que eu tinha, mas que tentava ignorar. Contei sobre ele me chamando no escritório, sobre a proposta indecente, sobre as palavras dele me oferecendo dinheiro, casa, segurança, tudo, em troca de me tornar amante dele. Contei sobre a náusea que senti, sobre o medo, sobre a ameaça velada quando eu recusei. A cada palavra minha, o rosto da Lourdes ficava mais vermelho de raiva. O Zé Carlos socava a mesa com o punho cerrado. Esse desgraçado, esse filho da mãe, ele gritou. E Lourdes teve que pedir para ele baixar a voz que os vizinhos iam ouvir. Mana, você não pode voltar para aquela casa, ela disse segurando minhas mãos. Você não vai trabalhar mais para esse homem. A gente dá um jeito. Você fica aqui com a gente até arrumar outro emprego. Mas era meu único emprego, Lourdes. 15 anos de trabalho. Como eu vou pagar minhas contas? Como vou pagar o aluguel do meu quarto? Eu estava desesperada, porque a realidade prática começava a pesar. Sim, eu tinha minha dignidade. Sim, eu tinha recusado aquela proposta horrível. Mas agora o quê? Como sobreviver sem aquele salário que tinha sido minha única fonte de renda por tanto tempo? Lourdes ficou pensativa. Depois disse: Você tem que contar para a dona Márcia. Tem que contar o que o marido dela fez. Balancei a cabeça imediatamente. Não posso. Ela não vai acreditar em mim. Ele é o marido dela há 30 anos, o pai dos filhos dela, o homem que ela ama. Quem eu sou? A empregada. Ela vai pensar que eu estou inventando, que eu quero dinheiro, que eu estou tentando destruir o casamento dela. E talvez ela estivesse certa em pensar assim: Mana. O Zé Carlos interveio. Esse tipo de homem é perigoso. Ele tem dinheiro, tem influência, tem advogados. Se você acusar ele sem provas, ele pode te processar por difamação. Pode acabar com sua vida de vez. As palavras dele me gelaram. Ele tinha razão. Eu não tinha provas. Não tinha gravação, não tinha testemunha. Não tinha nada além da minha palavra contra a dele. Passamos horas conversando naquela cozinha. A festa dos vizinhos foi acabando, as ruas ficaram silenciosas, o céu começou a clarear anunciando o primeiro dia do Ano Novo. Decidimos que eu não ia na casa dos Mendes no dia seguinte.
Era feriado de qualquer jeito, eu não trabalhava em feriados. Isso me daria um dia para pensar, para decidir o que fazer. Dormi no sofá da Lourdes aquela noite, mas não foi dormir de verdade. Fiquei acordada olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. Pensava na dona Márcia, no jeito que ela tinha me chamado de família, no abraço que ela tinha me dado no Natal. Pensava nos filhos, no Rodrigo e na Juliana, que cresceram me vendo como parte da casa. Pensava em 15 anos de história que tinham sido manchados em 15 minutos. No dia seguinte, 1º de janeiro, meu celular tocou cedo. 8 da manhã. Era a dona Márcia. Meu coração disparou. Lourdes estava ao meu lado e fez sinal para eu não atender. Mas eu atendi. Precisava saber o que ela queria, se o doutor Fernando tinha contado alguma mentira sobre mim, se eu já estava sendo acusada de algo que não fiz. Rosa. Feliz Ano Novo, querida. A voz dela estava normal, alegre até. Você chegou bem em casa ontem? Fiquei preocupada, você saiu tão rápido. Respondi que sim, que tinha chegado bem, que estava na casa da minha irmã. Ah, que bom! Olha, eu sei que é feriado, mas esquecemos algumas coisas que precisam ser guardadas na cozinha. Você pode dar uma passadinha aqui rapidinho? Não vai demorar nada. Senti o pânico subindo. Ir até aquela casa, ver o doutor Fernando de novo, enfrentar aquele homem que tinha me humilhado, que tinha me tratado como objeto. Dona Márcia, eu não estou me sentindo muito bem hoje. Tentei inventar uma desculpa, mas ela insistiu. Rosa, é rapidinho mesmo, meia horinha no máximo. E já aproveita para pegar seu pagamento que esqueci de te dar ontem. O pagamento. Claro, eu precisava daquele dinheiro. Precisava pagar meu aluguel que vencia dia 5. Olhei para Lourdes, que balançava a cabeça freneticamente em negação, mas eu disse: Está bem, dona Márcia. Eu vou aí daqui a pouco. Desliguei e enfrentei a fúria da minha irmã. Você está louca. Não vai, mas eu preciso do dinheiro, Lourdes. E preciso pegar minhas coisas do armário de lá. Não posso simplesmente desaparecer. Zé Carlos se ofereceu para ir comigo. Eu entro com você, fico lá esperando. Mas eu recusei. Dona Márcia ia achar estranho, ia fazer perguntas. Eu tinha que ir sozinha, ser rápida, pegar o dinheiro e minhas coisas e sair. Simples assim. Cheguei na casa dos Mendes às 10 da manhã. O dia estava lindo, ensolarado, céu azul sem nuvens. A rua silenciosa, as outras mansões do bairro com portões fechados, famílias ainda dormindo depois das festas. Toquei a campainha e Dona Márcia abriu a porta, sorridente, de roupão de seda, o cabelo preso num coque desleixado. Entra! Entra! Desculpa te chamar no feriado, mas você conhece o Fernando, não consegue deixar nada fora do lugar. Ela riu, e aquele comentário tão inocente me fez sentir náusea de novo. Entrei pela porta da frente, algo que eu raramente fazia. Sempre entrava pela porta dos fundos, a porta de serviço, a porta das empregadas. Mas dessa vez entrei pela frente. E a casa estava do mesmo jeito que eu tinha deixado na noite anterior. As taças de champanhe ainda na pia da cozinha, alguns pratos por lavar, restos da festa. Vou pegar seu pagamento lá em cima. Pode ir guardando essas coisas? Dona Márcia subiu as escadas e eu fiquei sozinha na cozinha. Comecei a trabalhar no automático, lavando as taças, guardando a louça, limpando as bancadas. Era estranho fazer aquilo, sabendo que talvez fosse a última vez, que depois daquele dia eu provavelmente nunca mais voltaria àquela cozinha que conhecia melhor que minha própria casa. Foi quando ouvi os passos dele, pesados, lentos,
Descendo as escadas, meu corpo inteiro ficou tenso. Continuei lavando a louça, de costas para a porta, fingindo que não tinha ouvido. Mas eu sabia que ele estava ali. Podia sentir a presença dele, aquele peso no ar que não tinha antes. Rosa. A voz dele era baixa, controlada. Não respondi. Continuei lavando as taças, as mãos tremendo dentro da água com sabão. Rosa, olha para mim quando eu falo com você. Agora havia irritação no tom. Respirei fundo, sequei as mãos no pano de prato, me virei. Ele estava ali, parado na porta da cozinha, de bermuda e camiseta, o cabelo bagunçado, uma xícara de café na mão. Parecia casual, relaxado, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito uma proposta indecente para mim na noite anterior, como se não tivesse tentado me comprar, me usar, me transformar em segredo sujo. Pensei no que conversamos ontem, ele disse, tomando um gole de café. Espero que tenha mudado de ideia. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Não mudei, Dr. Fernando. Minha resposta é não. Ele colocou a xícara sobre o balcão, deu 2 passos em minha direção. Você está cometendo um grande erro, Rosa. Um erro que vai se arrepender. Aquilo era ameaça clara agora. Não havia mais o tom sedutor, a voz macia, as promessas de dinheiro e segurança. Era ameaça pura. Senti o medo tomando conta, mas mantive o queixo erguido. Eu trabalho aqui há 15 anos com honestidade e respeito. Não vou mudar isso agora. Ele riu. Foi uma risada curta, sem humor. Honestidade? Respeito? Você acha que essas coisas importam, Rosa? Você é uma empregada doméstica, sem estudo, sem família, sem nada. Quem você pensa que é? Para me recusar? Cada palavra era uma facada. Ele estava me mostrando o que realmente pensava de mim. Não era mais o patrão educado, gentil, respeitoso. Era um homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria, furioso porque alguém inferior tinha ousado dizer não. Nesse momento, Dona Márcia desceu as escadas. Fernando, você está na cozinha? Ele mudou a expressão instantaneamente. O rosto duro, ameaçador, se transformou em um sorriso casual. Estou sim, amor. Vim pegar mais café. Ela entrou na cozinha, estendeu um envelope para mim. Aqui está, Rosa, seu pagamento e um bônus pelo excelente trabalho na ceia de ontem. Peguei o envelope com mãos tremendo. Obrigada, Dona Márcia. Agora, se me dá licença, preciso ir. Não vou poder trabalhar hoje, não estou me sentindo bem. Ela fez uma expressão preocupada. Tudo bem, querida. Descansa. A gente se vê na segunda. Assenti, peguei minha bolsa do armário e saí daquela casa o mais rápido que pude. Na rua, abri o envelope. Lá estava meu salário do mês e um bônus generoso, como ela tinha dito. Mas junto com o dinheiro havia um bilhete. A letra era dele, eu reconhecia. Dizia apenas: última chance, pense bem. Voltei para a casa da Lourdes com aquele bilhete na mão e uma certeza no coração. O doutor Fernando não ia deixar por isso mesmo. Homens como ele não aceitam ser rejeitados, principalmente por alguém que consideram inferior. E eu estava certa, porque na segunda-feira, quando voltei para trabalhar, tudo tinha mudado. E o pesadelo que eu estava vivendo tinha apenas começado.